Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deixo-lhes uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 16 e 18, que dizem assim: Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Ponha, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Amém. Somente esses dois versículos. Este é um conselho de Moisés para o povo de Israel, que estava seguindo para a terra prometida. Isso há cerca de 1400 anos antes de Cristo. E os conselhos dados por Moisés, que foram inspirados por Deus, são conselhos valiosos para os nossos dias, mostrando assim que a Bíblia de maneira nenhuma precisa ser atualizada, porque a palavra de Deus, os conselhos dele, os ensinos deles, não somente serve para aquela época, mas por toda a vida. Os conselhos de Deus servem para os dias de hoje. São boas orientações, são ensinos que nos levam sempre a trilhar no caminho certo. As palavras de Deus são proveitosas em todos os tempos, em todas as épocas. E bem-aventurado é o homem e a mulher que acredita na palavra do Senhor, que se molda a ela e que segue-a. O conselho de Deus, os ensinos de Deus nos mostra que devemos guardar a sua santa palavra no nosso coração. Porque quando nos debruçamos sobre as Escrituras, a gente descobre que a cultura deste mundo é uma cultura de engano, é uma cultura de licenciosidade, de permissividade, aonde levam as pessoas a todo tipo de iniquidade e desta forma afastando as pessoas de Deus. Muitos acreditam que mesmo vivendo em uma vida de pecado, em comportamentos pecaminosos, podem viver uma vida que agrada a Deus. Que mesmo vivendo, se deleitando na iniquidade, no dia de sua morte partirão para o céu. Só que ao descobrirmos a verdade de Deus, que são pilares firmes, que são rocha inabalável e que confronta e demole as verdades criadas pelo ser humano, descobrimos nas verdades de Deus que toda pessoa que permanece no pecado é escravo do pecado e que Deus ama os pecadores, mas não ama seus pecados. Por isso, bem-aventurado quem se arrepende e abandona a iniquidade. A verdade de Deus nos mostra que a vida com Deus é uma vida de oposição a este mundo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é nova criatura, gera frutos para a justiça. Mas quem ainda continua vivendo a velha criatura, vive produzindo frutos no pecado, frutos na iniquidade e continuam vivendo uma vida de engano. Mas a palavra de Deus nos mostra a verdade de que todos têm que se arrepender, reconhecendo que são pecadores, clamando o perdão de Deus, acharão em Jesus Cristo perdão. E é Jesus quem nos justifica para a salvação. É necessário que você guarde no seu coração que a palavra de Deus nos convida sempre a renunciar o pecado. A palavra de Deus convida toda a humanidade a abandonar o pecado, a abandonar esta cultura, o costume deste mundo. É hora de você entender de uma vez por todas que Deus ama os pecadores, mas não ama seus pecados. Bem-aventurado é quem abandona a iniquidade para segui-lo. Guarde esta verdade no teu coração, não se deixe enganar. As pessoas que praticam o pecado não haverão de entrar no céu. As pessoas que amam o pecado não podem receber a salvação se não se arrependerem, porque o perdão de Deus só tem efeito na vida de uma pessoa que se arrepende. Não se deixe enganar. É necessário abandonar os comportamentos, a cultura, o costume, as ideologias deste mundo e se voltar para Jesus com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu coração. As pessoas do mundo estão servindo a essas ideologias como se fossem deuses. Se prostram diante de todas estas mentiras e acreditam nelas. Se prostram outros diante do crime, como se fosse uma cultura, como se fosse um costume, como se fosse uma boa conduta de vida. Outros se prostram diante das imoralidades e as praticam sem nenhum peso na consciência, acreditando que isto é uma conduta de vida pronta e prática para se viver. Mas a verdade é que no céu não entra pecado, no céu não entra pecador.
No céu só entra salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Aqueles que ouvem a sua palavra, creem e se arrependem e passam a viver nos princípios do Evangelho. Desta forma, o conselho de Deus permanece até os dias de hoje, dizendo para esta geração: se arrependam, creiam em Jesus Cristo, aceitem a Ele de todo o seu coração. Guarde a palavra de Deus, guarde a Bíblia Sagrada, guarde o Evangelho na tua mente, no teu coração, viva esta verdade, viva a essência do Evangelho. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Não coloque as coisas profanas do mundo diante dos teus olhos, mas coloque os teus olhos na Bíblia, coloque os teus olhos na palavra de Deus, e você verá que a verdade de Deus é profunda e suficientemente salvadora para você. Não olhe para o teu redor, para as mazelas desta vida. Olhe para Jesus Cristo, que ofereceu a própria vida dele para salvar a tua, para salvar o mundo inteiro. Bem-aventurada és tu, se creres nesta verdade e se arrependeres de seus pecados. Se você aceitar a Jesus, ele te aceita, te recebe e te perdoa. Portanto, vinde a Jesus Cristo e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e que Deus vos salve. No nome de Jesus Cristo. Amém.